O Instituto Paraná Pesquisas divulga nesta quarta-feira uma pesquisa de intenção de voto à presidência da República realizada aqui em São Paulo. E sobre isso a gente conversa com o Murilo Hidalgo, diretor do Paraná Pesquisas. Bom dia, Murilo, tudo bem? Obrigado, como sempre, pela gentileza. Bom dia a todos. Bom, Murilo, o que é que dá para destacar dessa pesquisa? Jair Bolsonaro continua à frente mesmo aqui em São Paulo, mas o pré-candidato do PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin, reduziu essa vantagem, é isso? Exatamente. Se a gente for ver o resultado atual, não sabe 4,5, nenhum 21,9, Jair Bolsonaro 22,3, Geraldo Alckmin 19, Marina Silva 10,4, Ciro Gomes 8,1, Álvaro Dias 4,5, Fernando Haddad 4, aí vem os demais. Se a gente comparar com a pesquisa passada que a gente divulgou com a Jovem Pan, tanto Jair Bolsonaro quanto Geraldo Alckmin tiveram um acréscimo. O Jair Bolsonaro tinha 21,4, foi para 22,3, e o Geraldo Alckmin nesse cenário de 18,4 foi para 19. A Marina de 11,7 caiu para 10,4. Tudo dentro de uma margem de erro, o que mostra que o quadro atual está muito estável. Passou um mês e nada mudou. Isso é bom para quem está na frente e muito ruim para quem está atrás, né? Murilo, bom dia. Murilo Hidalgo, bom dia. Marco Antônio Villa. O que chama atenção, Murilo, nesse cenário 1 da pesquisa da Paraná, é que, primeiro, o Jair Bolsonaro, se olharmos só o sexo masculino, tem 30,9 e entre as mulheres 14,6. Quer dizer, é uma coisa assim inacreditável. Ele tem o dobro de votos em relação a intenções de voto para os homens e tal. E o Alckmin é o processo inverso, né? Porque tem 15,3 entre os homens e as mulheres 22,3. Quer dizer, ele se dá bem com o sexo feminino diversamente do Jair Bolsonaro. E uma outra observação em relação à questão das idades, partindo dos 16 anos, quando tem direito ao voto optativo no Brasil, aí o oposto, ele começa entre os mais jovens, Jair Bolsonaro, a ter uma intenção de voto bastante significativa, de 27,2, e cai 60 anos ou mais para 12,5, ele vai caindo tal. E o Geraldo Alckmin é um movimento inverso, né? Ele começa com 13,6 entre os mais jovens e termina entre os idosos com 25,7, né? Exatamente, professor Villa. Isso fica muito claro nessa pesquisa, como nos demais estados que a gente já divulgou para a Jovem Pan. O Jair Bolsonaro hoje tem um voto muito mais masculino e com pessoas mais jovens. Sim, diferente, gozado, esse quadro em parte assemelha-se ao do Distrito Federal, que nós discutimos outro dia, né? Mas aqui no caso a intenção de voto de Geraldo Alckmin é muito mais significativa, claro, porque ele governou São Paulo por 4 vezes, né? E tem uma presença muito maior em São Paulo do que no Distrito Federal. E lembrando que São Paulo representa 22,5% do total de eleitores do Brasil. O contingente eleitoral no estado de São Paulo é de 33 milhões de eleitores, né? Exatamente. Uma pergunta: quanto tinha o Geraldo Alckmin antes, mês passado, e subiu para 19 agora? Na pesquisa passada, o Geraldo Alckmin tinha 18,4, foi para 19, subiu 0,6. 0,6. E o Bolsonaro? Nesse cenário tinha 21,4, foi para 22,3. Agora, é um segundo cenário, né, Murilo, onde há a presença do ex-presidente Lula. Queria que você falasse sobre isso. Exatamente. Aí um segundo cenário com a presença do Lula não sabe 3,8, nenhum 15,9. Cai bastante o número de eleitores indecisos, né? Aí o Jair Bolsonaro faz 21,1, Lula 21, praticamente empatado, Geraldo Alckmin 16,4, Marina 8, Ciro Gomes 4,9, Álvaro Dias 4,1, aí vem os demais. E para fechar, né, Murilo, há também uma avaliação da administração federal, uma pesquisa que avalia a percepção do eleitor sobre o atual governo, né? Exatamente. A avaliação do presidente Temer, na verdade, a aprovação 9,8 melhorou em relação à passada e desaprova 87, onde era 90, né? Houve uma melhora. Mas ainda são números muito ruins, né? O índice de desaprovação é muito maior, 87 contra praticamente 10, né? Isso não muda, né? A avaliação ainda é muito ruim, né? Exatamente. Tem um outro dado que chama muito atenção, que eu gostaria de comentar, que é a rejeição dos candidatos, né? Você vê que a rejeição do Lula é a maior. 64,4% dos eleitores dizem não votar do Lula de jeito nenhum. E a dos demais candidatos, todos acima da casa dos 50%. O que mostra que os políticos brasileiros, de uma maneira geral, estão muito rejeitados, né? Vai ser uma eleição muito difícil para eles. Essa é uma observação muito interessante,
Porque no caso do Lula, como você destacou, é só São Paulo, 64,4% rejeição ao Lula, que é altíssima, tal, quase 2/3, né, dos pesquisados. O Jair Bolsonaro 54,8%, também a maioria absoluta. Alckmin 56%, também maioria absoluta. Marina Silva 58,5%, também maioria absoluta. E Ciro Gomes, idem, 53,1%, também maioria absoluta. Quer dizer, o que cria um quadro de enorme rejeição aos candidatos, mas no fim, no dia 7 de outubro e depois no dia 28, no segundo turno, né, Murilo? O eleitor vai acabar escolhendo, porque ele tem, não sei se você concorda ou não, dentro do histórico da Paraná, comparado depois com os resultados eleitorais, quando vai se aproximando no momento da eleição, há uma tendência, não sei, dependendo da circunstância, de uma diminuição pensando no conjunto dos candidatos, não num candidato específico, uma diminuição da rejeição dos políticos, porque a escolha acaba sendo do menos pior, muitas vezes, para o eleitor, né? Exatamente, professor Vila, muito bem lembrado, uma parcela do eleitorado acaba votando para o outro não ganhar, né? Sim. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Obrigado, Murilo, mais uma vez pela participação. Bom dia para você. Um bom dia a todos.